Esta é uma aula de processamento eletrônico de energia. Lembramos que o material está disponível na plataforma Moodle e também na página e canal YouTube do professor. Nesta aula, vamos iniciar o estudo dos conversores CCCC. As aplicações que envolvem conversores CCCC são as mais diversas, desde fontes de alimentação, circuitos de carga de baterias, acionamento de motores e assim por diante. Então, dentre as aplicações mais comuns, as fontes de alimentação, ou seja, fontes chaveadas para equipamentos eletrônicos, são bastante conhecidos de todos, né? Então, utilizamos frequentemente para computadores, para celulares, para tablets e assim por diante. Também os conversores utilizados internamente em equipamentos são muito utilizados na prática e também na cogeração de energia. Então aqui mostra-se um exemplo em que se tem baterias, módulos fotovoltaicos e um conversor então que fará a carga das baterias através da geração de energia pelos módulos fotovoltaicos e também que permite que se conecte uma carga e faça a devida proteção e o devido fluxo, o controle do fluxo de energia entre essa carga e a bateria e os módulos fotovoltaicos. Então são aplicações bastante comuns dos conversores CCCC. Então o principal objetivo de um conversor CCCC, que aparece na figura aqui, né, é a conversão de uma tensão contínua para outra tensão contínua, que pode ser maior ou menor. Consequentemente, eu posso fazer o controle do fluxo de energia entre duas fontes de tensão, né, a fonte V1 e a fonte V2, ou então entre uma fonte e a carga, e assim por diante. Esse é o principal objetivo dos conversores CCCC. Aqui mostra-se no esquemático de uma fonte chaveada que tem o retificador, ou seja, o conversor CACC conectado na rede, a seguir o filtro capacitivo e posteriormente então um conversor CCCC isolado, para então se ter finalmente a saída dessa fonte chaveada. O principal objetivo, então, de um conversor CCCC é fazer o controle do fluxo de energia e, para isso, nós utilizamos atualmente sempre os circuitos no modo de chaveamento, ou seja, os interruptores são utilizados como chaves no modo de condução, né, estando saturados, ou no modo bloqueio, quando estão, então, no corte. Nós não utilizamos os conversores com os semicondutores operando na região linear, principalmente devido às altas perdas que ocorrem nesses elementos. Então, o principal mote que sempre se busca é o aumento da eficiência, ou seja, reduzir as perdas que eu tenho no meu circuito de processamento. Então, a eficiência, ou seja, o rendimento do conversor, é calculado dividindo-se a potência de saída pela potência de entrada. E aí se encontra, então, uma relação que vai de 0 a 100%. Também é interessante se evitar resistências em série, porque estas provocam quedas de tensão e também transformam energia em calor, ou seja, se tem dissipação de potência, então se tem perdas. Capacitores, evita-se utilizar capacitores que têm alta resistência interna, principalmente na saída do conversor. Elementos magnéticos, eles fazem parte dos circuitos mais comuns de conversores CCCC. Existem uma família ou categoria de conversores CCCC, que são os conversores com capacitores chaveados que não utilizam elementos magnéticos. A vantagem disso é que você não tem interferência na região próxima, porque o elemento magnético, quando gera então o campo elétrico, ele provoca interferência em trilhas e em outros componentes que estão próximos. Também os transformadores têm uma dificuldade na montagem na linha de produção, então eventualmente tem que ser montado à mão, o que diminui a velocidade, né, de processamento dos equipamentos na linha de produção. E os elementos semicondutores, então, na região linear, evita-se por causa das perdas. Então, essas são as principais
características ou recomendações do que se faz em eletrônica de potência, ou seja, em processamento eletrônico de energia em termos de conversores CC-CC, que também valem para os outros conversores, ou seja, os retificadores, os conversores CA-CC e os inversores, que são os conversores CC-CA. Nesta situação problema, quando temos então uma fonte de tensão na entrada de 100 volts e desejamos uma saída com 50 volts, conectada então em um resistor de 5 ohms, consequentemente teremos uma corrente de 10 amperes. Então, neste caso, como fazer esta conversão? Podemos utilizar um resistor em série, e aí vamos então ter um circuito linear, mas o detalhe é que esse resistor terá que provocar uma queda de tensão de 50 volts, e a corrente que passa por ele é de 10 amperes, consequentemente a potência sobre esse resistor série será de 500 watts. Já na carga nós também temos uma potência de 500 watts, e portanto a soma da potência no resistor série mais a potência da carga resulta em 1000 watts, que é a potência suprida da fonte de alimentação. O rendimento desse circuito será a potência de saída dividida pela potência na fonte, ou seja, a potência total. Portanto, será 500 watts sobre 1000 watts, ou seja, um rendimento de 50%. Porque a metade da potência está ficando no resistor série. Então, do ponto de vista energético, não é uma conversão muito interessante. Já podemos substituir então o resistor por um transistor e com isso então melhoramos significativamente o nosso circuito, mais ou menos, não é bem assim, né? Do ponto de vista de controle, sim, porque agora temos um elemento que podemos alterar, né, a corrente de base, se for um transistor linear, e consequentemente então modificar a operação dele, corrigindo a tensão de saída caso a entrada varie e assim por diante, né? Ou ocorra envelhecimento de componentes e assim por diante. Por outro lado, o princípio de funcionamento não foi modificado, o princípio continua sendo de se provocar uma queda de tensão. Então, o transistor operando na região linear opera do mesmo modo que um resistor. Ou seja, ele provoca uma queda de tensão entre coletor e emissor, que é o VCE dele. Essa tensão será de 50 volts nesse circuito e, portanto, a potência será de 500 watts, como era anteriormente no circuito resistivo. Portanto, o rendimento não foi alterado e esse transistor ele vai aquecer muito, ou seja, precisará de um esforço grande de ventilação e dissipador para conseguir então manter a temperatura na junção dentro de valores seguros para o componente. Finalmente, então, qual é a alternativa que temos? Utilizar os semicondutores como chaves, ou seja, conduzindo e bloqueados. Então, neste caso, mostra-se já a ideia de um conversor CC-CC completo, ou seja, neste caso tem uma célula de comutação, ou seja, tem uma chave que pode seccionar entre a posição 1 e a posição 2, e como agora então a tensão após a chave será uma tensão que não é mais contínua, porque quando a chave está aberta eu não terei necessariamente tensão após ela, então é necessário utilizar um filtro que é o filtro LC formado por um indutor e um capacitor. Então nesta situação eu tenho a possibilidade de ter um rendimento muito alto, ou seja, aqui ele está aproximando por 100% de rendimento, que é possível escolhendo bem os semicondutores e usando técnicas de comutação apropriadas, como por exemplo circuitos ressonantes, e aí então se consegue rendimentos próximos a 100%. Um conversor CC-CC, então, ele terá diversos elementos além da parte de potência propriamente dito. Ele terá normalmente um circuito de realimentação para que se mantenha a tensão de saída ou corrente ou potência, enfim, controlada, ou seja, com o valor desejado, ou seja, igual a uma referência que nós vamos fixar. Também o circuito de modulação, que vai gerar, então, os pulsos de comando para que o interruptor não opere na região linear, e sim como chave, então, conduzindo totalmente na saturação ou bloqueado no corte.
e eventualmente circuitos de proteção, circuitos de comunicação, interface com o usuário e assim por diante. Então vamos falar inicialmente, né, essa foi uma introdução mais geral, vamos falar agora então de fato do funcionamento dos conversores. Para isso, vamos iniciar comentando sobre modulação. Então a modulação mais empregada atualmente é a modulação por largura de pulsos, que significa PWM. Então a modulação por largura de pulsos, ela opera com frequência fixa. Então, a frequência de chaveamento ou frequência de comutação é definida pelo projetista e é fixa. Portanto, o período de comutação, que é 1 sobre a frequência, também é fixo. Então, eu tenho chave abrindo e fechando sempre em período constante, período conhecido e fixo. Qual a vantagem disso? A vantagem é que se eu tenho uma frequência de comutação fixa, é mais fácil fazer o projeto dos filtros, tanto o filtro LC do conversor, como o filtro de interferência eletromagnética, ou o filtro de entrada, e assim por diante, porque eu conheço exatamente a frequência de comutação, ok? Se a frequência fosse variável, que é a outra técnica de modulação, então isso significa que eu teoricamente posso ir de frequência zero até infinito. Então eu tenho que escolher os semicondutores e os filtros para esse leque muito grande de variação da frequência, o que dificulta o projeto e a escolha dos componentes. Teoricamente, lógico que eu não consigo operar na frequência infinita, tá? Mas isso dificulta bastante a escolha. Existem técnicas que é limitar a frequência de chaveamento dentro de uma faixa. Então eu tenho uma mistura, de certo modo, entre modulação PFM, que é a modulação por frequência variável, e a modulação por largura de pulsos, que é a modulação PWM. Aqui vamos então comentar mais sobre modulação PWM, que é amplamente utilizada pela indústria. Então, se o período é conhecido, então significa que eu tenho a chave fechada, e esse tempo nós chamamos de T-on, então é o intervalo em que a chave está conduzindo, e nós temos o intervalo em que a chave está aberta, que é então chamado de T-off. O tempo T-on, ou seja, o tempo em que a chave está conduzindo, ele é calculado a partir do período total e da razão cíclica, que é a principal variável de controle de um conversor, que é o D. O D é a razão cíclica, ou razão de trabalho. Tá? Então, isso significa dizer que o tempo de chave ligada é a razão cíclica vezes o tempo total. Se a razão cíclica for zero, então eu tenho zero vezes o tempo total, chave sempre aberta. O tempo de chave ligada é zero. Consequentemente, o tempo de chave desligada, ou seja, chave aberta, é igual ao período de comutação, então ele é máximo, porque os dois operam de maneira complementar, para que o período de comutação seja fixo. Na modulação com frequência variável, fixa-se um dos tempos e o outro vai aumentar e diminuir conforme eu desejar. E com isso, então, o período de comutação vai aumentar e diminuir e a frequência de chaveamento. Aqui não. Aqui o período de comutação é fixo e, portanto, o tempo de chave aberta e de chave fechada são complementares entre si. Então, muito bem. Se a razão cíclica for 50%, então eu tenho 0,5 vezes o período total. Então eu tenho 50% de tempo chave fechada, 50% de tempo chave aberta. Por fim, se a razão cíclica for de 100%, ou seja, for 1, unitária, então eu tenho que o tempo de chave ligada é 1 vezes o tempo total, ou seja, é igual ao tempo total. Então a chave sempre ficará ligada e nunca ficará aberta. Ok? Então a razão cíclica, ela é a relação entre o tempo de chave conduzindo e o período total. Tá? A modulação pode ser feita de maneira digital, em microcontroladores, por exemplo, ou com circuitos analógicos, circuitos discretos. Então aqui mostra-se um exemplo com um amplificador operacional, um comparador, em que no terminal positivo aplicamos uma tensão contínua, chamada VC, de tensão de controle. Esta tensão de controle pode justamente ser a saída de um circuito de malha fechada, ou o usuário é que pode defini-la, esta tensão de controle,
por um potenciômetro, enfim, e ela será comparada então com uma tensão triangular ou dente de serra. Como a tensão de controle está no terminal positivo do comparador e a tensão dente de serra no terminal negativo, então sempre que a tensão de controle for superior à tensão triangular, a saída será alta. E quando a tensão triangular for maior que a tensão de controle, a saída será baixa ou zero. Então, neste caso, deste nível de comparação, é que se tem a saída alterando de alto para baixo. Portanto, a razão cíclica também pode ser obtida neste circuito, dividindo-se a amplitude da tensão de controle com o pico da triangular. Esta equação é simples de obter a partir da equação da reta e da intersecção com a tensão de controle VC. Portanto, alterando a amplitude da tensão VC, eu altero a largura do sinal que é aplicado na chave e que a mantém conduzindo. Portanto, alterando a tensão VC entre 0 e o pico da triangular, eu altero a razão cíclica entre 0 e 100%. Então, este é o princípio da modulação, e aqui mostramos 3 exemplos, em que inicialmente, do lado esquerdo, a tensão de controle é pequena, portanto, a largura de chave conduzindo é pequena, é menor. No meio nós temos uma tensão de controle com uma amplitude de 50% da tensão triangular, portanto, a largura de chave conduzindo em relação à largura de chave aberta é igual, então nós temos 50% chave conduzindo, 50% chave aberta, e finalmente do lado direito uma tensão de controle tendendo ou se aproximando do pico da tensão triangular e consequentemente então uma largura de tempo ou um intervalo de tempo de chave conduzindo tendendo ao período total, enquanto que o tempo de chave aberta tende a zero. Então este foi o princípio da modulação. Agora vamos aplicar isto em um conversor extremamente simples, que tem simplesmente uma chave em série conectando uma carga que é resistiva. Neste caso, então, a tensão de entrada é conhecida, é uma tensão contínua. Na chave S1 nós vamos aplicar um sinal de comando chamado, neste caso, de VG, que tem aí aproximadamente 50% de razão cíclica, ou seja, metade do tempo conduzindo, metade do tempo aberto, estará essa chave, e, portanto, a tensão após a chave será, então, igual à entrada quando a chave está conduzindo, e será zero quando a chave está aberta. Zero porque a corrente é uma imagem dessa tensão, e quando a corrente for zero na carga, a tensão também será zero. Então vejam que a tensão na carga ela vai de 0 até VI, seguindo exatamente a forma de onda do sinal aplicado no gate ou na base do transistor, ou seja, o sinal de comando do transistor. Okay? Então essas são as formas de onda. Veja que no eixo horizontal nós colocamos os tempos, então TS é o período de comutação e D vezes TS é o T-on, é o tempo de chave ligado. Muito bem. Então nós podemos calcular o valor médio da tensão de saída, que é o valor CC, ou seja, a parcela contínua que aparece nessa tensão, já que essa tensão ela é pulsada, ela tem amplitude igual a VI e zero, então ela não é apropriada para alimentar uma carga eletrônica, por exemplo, mas ela é interessante para explicar o princípio de funcionamento e tranquilamente poderia alimentar uma carga resistiva e com isso se fazer o controle da potência dessa carga, por exemplo, aquecimento, se fosse uma carga resistiva. Ok? Então vamos calcular a parcela contínua, ou seja, o valor médio desta tensão. Então é a área sob a figura. Neste caso é um retângulo, então é muito simples, é a base vezes a altura, levando em conta o período, porque nós estamos trabalhando com sinais periódicos. Desta expressão resulta então que a tensão de saída VO será a razão cíclica D vezes VI. Então vejam que a saída é simplesmente a razão cíclica vezes a entrada. Se a razão cíclica for zero, saída é igual a zero. Se a razão cíclica é 50%, saída é 50% da entrada, metade da entrada.
Se a razão cíclica é 100%, saída é igual à entrada, ou seja, VO igual a VI. Então este conversor é um conversor abaixador, porque ele só consegue fazer a saída de 0 até a entrada. Então ele não eleva a tensão, apenas diminui a tensão. Também a razão cíclica ela sempre será calculada em função da relação das tensões, porque normalmente o dado de entrada desse projeto será a tensão de entrada e a tensão desejada na carga. Então isso é um dado, um parâmetro de projeto, e a consequência é você calcular a razão cíclica e a partir daí então os tempos de comutação e assim por diante, ok? Nós vamos considerar os componentes ideais, então a potência na carga será igual à potência na entrada, então o rendimento é 100%. Neste circuito que só tem uma malha, não há divisão de corrente, então neste caso a corrente na carga é a tensão da carga dividido pela resistência, portanto o valor máximo é a tensão máxima que é VI sobre R0, e o valor médio então é a tensão média sobre R0. E neste caso, a corrente de entrada é igual à corrente de saída, porque o circuito tem apenas uma malha. A célula de comutação, então o elemento que opera como chave, ele pode ser um transistor bipolar, um MOSFET, um IGBT, um silicon carbide, um GaN e assim por diante, tá? Depende da tecnologia do projeto. Então, isso é escolhido sempre em função da frequência que se quer trabalhar, das perdas que se pode ter e do custo que se deseja para o projeto. Muito bem, então o primeiro conversor que vamos estudar é o conversor Buck. Ele é exatamente aquele conversor mais simples, só que agora com a presença do filtro LC. Então o indutor L e o capacitor C, eles são o filtro de segunda ordem, que tem a finalidade de operar em conjunto. Então o indutor, lembram que a reatância indutiva é ômega vezes L, ou 2πfL. Então, na medida que a frequência aumenta, a reatância indutiva aumenta. Então, como o indutor está em série, a impedância dele, ou reatância indutiva, aumenta com a frequência. Isto significa dizer que para a corrente contínua, o indutor é um curto-circuito, e para a frequência muito alta, ele será um circuito aberto, ou seja, ele faz uma oposição a frequências altas. Então o indutor ele atua no sentido de bloquear as altas frequências. Isso nós vamos ver, na verdade, implica em limitar o ripple de corrente no indutor. Tá? Já o capacitor opera de modo colaborativo, digamos, com esse indutor, só que a reatância capacitiva é 1 sobre ômega C, ou 1 sobre 2πfC. Então, na medida que a frequência aumenta, o capacitor passa a se comportar como um curto. E em corrente contínua ele é um circuito aberto. Então significa dizer o seguinte, que corrente contínua o capacitor não conduz corrente média, ele carrega com um determinado valor e vai operar naquele ponto de operação, tá? Mas ele não conduz continuamente corrente por meio dele. Já as altas frequências, ele é um curto-circuito, ou seja, ele permite que a alta frequência se desvie por dentro dele, então, ou por ele, né? Que na verdade elas vão entrar e sair, né? Porque internamente pelo capacitor não circula a corrente, porque ele tem um dielétrico que impede essa passagem de cargas pelo interior dele. As cargas circulam unicamente por fora sempre do capacitor. Mas o comportamento para CA, ou seja, para a ondulação de alta frequência, é como se a corrente passasse por dentro. Muito bem. Então o indutor atua bloqueando a alta frequência e o capacitor atua desviando a alta frequência. Isso significa dizer que a corrente e a tensão na carga, no resistor, estarão livres da alta frequência. É mais ou menos isso, porque nós vamos escolher um ripple de corrente para o indutor e um ripple de tensão para o capacitor, para que na carga, de fato, nós tenhamos um menor ripple e, consequentemente, então, uma tensão e uma corrente praticamente contínuas. Tá ok? Neste caso, a resistência interna do capacitor é importante, então devem ser escolhidos capacitores com baixa resistência interna para que se tenha um ripple pequeno na carga, porque
toda a alta frequência do circuito, ou seja, a frequência de comutação, a frequência de chaveamento, estará passando pelo capacitor, sendo desviada pelo capacitor. Esta corrente, então, ela provoca aquecimento e esse capacitor ele pode aquecer. Então, se o ripo de corrente for muito grande, então o valor eficaz dessa corrente no capacitor será muito alto e vai provocar muito aquecimento, podendo até danificar o capacitor. Então, são detalhes do funcionamento desse filtro. Bem, como adicionamos o indutor, então agora, quando abrirmos a chave, nós interrompemos a circulação de corrente no indutor. Isso não pode ser feito, porque se fizermos isso, o indutor vai se autoinduzir uma tensão muito elevada que poderá danificar os componentes do circuito. Então nós colocamos o diodo D1 como um diodo de roda livre. Então os pontos A e B são os pontos que vamos olhar a tensão, ou seja, logo após a chave, e sobre o diodo. Então a chave com o diodo, eles formam uma célula de comutação. Então são os dois elementos semicondutores do circuito. E conforme eles forem conectados, nós teremos diferentes conversores, tá? Podendo-se aí, então, inserir elementos e ter dezenas e centenas de conversores diferentes. Aqui nós vamos estudar o buck, o boost e o buck-boost, tá? Os três conversores que permitem, então, abaixar, elevar e abaixar e elevar a tensão. Os outros, que são chuck, cpic e zeta, nós não vamos abordar aqui, mas também são considerados conversores básicos. Então existem, no estudo dos conversores CCCC, 6 conversores básicos, buck, boost e o chuck, cpic e zeta. Muito bem. Então o conversor buck pode ter 2 etapas de operação ou 3. Como assim? Se a chave pode estar fechada ou aberta. Então vamos explicar. Então quando a chave está fechada, nós temos a primeira etapa de operação do lado direito superior, em que a fonte de alimentação está fornecendo energia para o indutor e para a carga, né? Para o capacitor e para o resistor. Então, neste momento, o indutor está armazenando energia e a corrente no indutor está crescendo, porque a tensão VI é maior do que a tensão na carga VO. Então, a corrente no indutor cresce linearmente. Quando abrimos a chave, também neste momento a tensão VAB, a tensão sobre o diodo, é igual à tensão VI, considerando a chave ideal. Quando abrimos a chave, entra então em condução o diodo D1, porque a corrente no indutor tende a decrescer e a tensão autoinduzida inverte a sua polaridade, polarizando diretamente o diodo D1. Consequentemente, então, a energia armazenada no indutor é transferida para o capacitor e para o resistor por meio do diodo D1, que é o diodo de roda livre. E agora é que temos duas situações. Se a energia armazenada foi tal e a corrente começa a cair, que quando eu novamente fechar a chave, a corrente não chegou em zero, ou seja, a energia armazenada não foi toda transferida, então eu volto para a primeira etapa. Então eu fico entre a primeira e a segunda etapa, primeira e segunda. Então sempre tem corrente passando, ora pela chave indutor e saída, ora pelo indutor, diodo e saída. Mas sempre tem corrente passando, ou seja, a corrente no indutor ela não chega a zero, ela cresce e decresce, com o valor médio que é a corrente da carga. Por outro lado, dependendo da combinação da frequência de operação do valor do indutor e da carga conectada no circuito, ou seja, do valor da corrente de carga, eu posso ter amplitudes de corrente mais baixas e, consequentemente, então, a energia armazenada no indutor, ela zera, ela se anula, antes de eu fechar a chave novamente. E aí, da segunda etapa, eu vou para a terceira etapa, que é uma etapa em que não há corrente circulando no indutor, nem na chave e nem no diodo, e, portanto, a carga é alimentada pelo capacitor unicamente. Então, dependendo da configuração do circuito, eu posso trabalhar em condição contínua, que é a primeira e segunda etapas unicamente, ou eu posso ter as 3 etapas, que é, então, condução descontínua.
Aqui mostramos então as formas de onda do sinal de acionamento da chave, chamado de VG, que tem uma razão cíclica da ordem de 50%, a tensão VO e VI, como é um conversor abaixador de tensão, então VO é menor que VI, estamos mostrando sem ripple, então uma tensão contínua pura. A tensão VAB, que é a tensão após a chave, ela então em condução contínua, ela tem dois níveis, ela é igual a VI quando a chave está conduzindo, e ela é zero quando o diodo está conduzindo. E a corrente em vermelho, ela então cresce e decresce linearmente. Estamos considerando que a resistência do indutor é pequena, então a indutância é muito maior, ou seja, a reatância indutiva é muito maior do que a resistência, portanto, o comportamento é aproximadamente linear, senão seria exponencial, né? Seria um circuito RL, ok? Então consideramos linear, porque normalmente a frequência é alta e é linear mesmo, tá? E o valor médio desta corrente é a corrente IO, ou seja, a corrente na carga, tá? Então percebam que a corrente máxima e a corrente mínima são sempre acima de zero e, portanto, eu estou em condução contínua. E aí eu tenho, então, chave conduzindo, diodo conduzindo, chave conduzindo, diodo conduzindo. Já na imagem da direita, nós temos agora uma tensão VAB que tem um terceiro nível. Mas observem a corrente no indutor. Então a corrente cresce até o seu pico, o valor médio dela continua sendo IO, que é a corrente da carga, mas agora a corrente decresce e chega a zero antes de fecharmos a chave novamente. E, portanto, eu tenho então um pequeno intervalo em que nem a chave nem o diodo estão conduzindo, porque a corrente no indutor é zero, tá? Esta é então a terceira etapa. E nesta etapa, a queda de tensão no indutor será zero e, portanto, a tensão em VAB será igual a VO. Então eu tenho um terceiro nível na tensão VAB. Tá? Então, quando calcularmos a tensão média de VAB, nós teremos duas equações diferentes, uma para a condução contínua e outra para a condução descontínua. Normalmente, o projeto de um conversor ele leva em conta esses dois modos de operação, tá? E aí tem-se então curvas em que se tem a excursão, né, de um modo de operação para outro modo, tá? Então a curva limite ela permite identificar com que combinação, né, de indutância, carga e frequência e tensão de entrada eu estou em condução contínua ou em condução descontínua, tá? Muito bem. Então o conversor Buck ele tem uma característica entre a tensão de saída e a tensão de entrada que é igual àquele conversor simples que nós vimos, ou seja, a tensão VAB, o valor médio dela é D vezes VI, como em termos de tensão média no indutor o valor tem que ser zero, porque senão a corrente iria crescer até infinito, então a tensão média no indutor sempre terá que ser zero, ele tem tensão positiva e negativa para na média dar zero, portanto VO então, a tensão no indutor é zero, portanto VO é igual a VAB. E, consequentemente, então, VO é igual a D vezes VI. Tá? Ou seja, a tensão de saída é igual à razão cíclica vezes a tensão de entrada. Tá? Isso para a condução contínua. Para a condução descontínua, a tensão de saída tem aquela equação um pouco mais elaborada, porque agora tem que levar em conta o terceiro nível. Tá? Traçando um gráfico da tensão de saída pela entrada, em função da razão cíclica D, nós temos uma reta para a condução contínua, em que, aumentando linearmente a razão cíclica, nós aumentamos linearmente a tensão de saída. Então, este é o comportamento do conversor Buck. Já do ponto de vista de ondulação de corrente no indutor e ondulação de tensão no capacitor, nós temos as duas expressões mostradas aí, a partir delas, então, o cálculo do indutor e do capacitor. A gente não mostra aqui a dedução, nos capítulos da apostila tem essa análise detalhada, mostrando as deduções e como que se chega nessas equações. Mostramos também aqui as principais equações para a corrente,
chamando a atenção então que a corrente no indutor é igual à da carga em valor médio, sendo que a da carga é a tensão dividida pela resistência, e a chave e o diodo compartilham a corrente do indutor proporcionalmente com a razão cíclica ou o complemento da razão cíclica. Então a chave está conduzindo durante D vezes o período de chaveamento, então ela fica com o percentual D vezes a corrente da carga. Já o diodo conduz no complemento, ou seja, 1 menos D a corrente da carga. A corrente máxima em todos os elementos é igual e a corrente média mais a metade do ripple. E a tensão máxima sobre a chave e sobre o diodo é igual à tensão de entrada, que é a maior tensão do circuito. Também destaca-se que o filtro de saída ele sempre vai ser escolhido para, logicamente, filtrar, né, a frequência de comutação e, portanto, então a frequência de ressonância desse filtro sempre tende a ser uma década ou mais ou menor do que a frequência de chaveamento, uma década ou mais abaixo da frequência de chaveamento, tá? Então isso significa, em outras palavras, dizer o seguinte, que a velocidade de resposta do conversor, ou seja, o tempo que ele leva para corrigir a tensão de saída, não depende unicamente da parte de controle, depende da estrutura de potência. Lógico que depende da chave, né, se a chave é rápida ou é lenta, da frequência de chaveamento, mas depende também da indutância e da capacitância, ou seja, da frequência de ressonância do filtro. Se eu tenho um indutor muito grande e um capacitor muito grande, o comportamento será lento e não adianta eu ter uma frequência de chaveamento tão alta, que não vai resultar em resposta rápida, ok? Vejam que esta abordagem que eu estou falando aqui é da velocidade para você corrigir, ou seja, o tempo de resposta para você corrigir perturbações que ocorrem no circuito. Perturbações são variação na tensão de entrada, por exemplo, alteração na carga, o usuário tira e coloca a carga, por exemplo, um conector USB, o usuário pluga um pendrive ou tira o pendrive, então eu estou alterando a carga RO nesse caso. E aí eu altero então o funcionamento do circuito e a malha vai ter que corrigir para que a tensão de saída permaneça com o valor correto. Então esta velocidade que o circuito vai levar ou vai necessitar para responder, o tempo de resposta que ele vai demandar, depende também do filtro que eu estou utilizando. Tá? Então aqui mostra-se algumas formas de onda para o conversor Buck, isso é de uma simulação no simulador PSIM, em que na imagem superior tem-se a tensão de entrada contínua e a tensão de saída, então, inicialmente oscilando, é um circuito de segunda ordem, então ele tem um sobressinal, e depois estabilizando em regime permanente. Já a corrente na chave e a corrente no diodo se dividindo entre si, e a corrente do indutor, então, também oscilando em segunda ordem e depois estabilizando, então, em regime permanente, como eu falei, com um valor médio e sempre crescendo e decrescendo. Tá? Em regime permanente, as formas de onda serão para a tensão praticamente contínuas, vejam que dá para perceber um pequeno ripple na tensão ali com amplitude de 50 volts. A corrente na chave e a corrente no diodo, elas somando, então, resultam na corrente no indutor. E vejam que em verde está a corrente no capacitor, que é a parte alternada da corrente do indutor. Então, aquilo que eu falei lá no começo, o capacitor ele atua como um desvio para toda a parte de alta frequência, que é a parte de comutação, ou seja, a parte de corrente alternada que circula nesse circuito. Tá? Com isso, então, consegue-se uma tensão contínua, mas com certo ripple sobre o capacitor. Ok? Bom, então no modo de condução contínua tem-se 2 etapas e no modo de condução descontínua tem-se 3 etapas que dependem se o usuário altera a carga, do valor do indutor de filtro, da frequência e da tensão de entrada. Tá? Muitas vezes, no projeto, se faz a escolha para operar em condição contínua ou descontínua. Tá? Lógico que com variação de carga, às vezes é inevitável e você acaba caindo, então, na condição descontínua.
Então esta foi a primeira parte de conversores CCCC, em que falamos, né, do contexto geral e dos princípios, tanto da modulação PWM como do princípio de funcionamento do conversor, e detalhamos o conversor Buck, que é um conversor abaixador de tensão. Na próxima aula vamos estudar o conversor Boost, que é um conversor elevador, o conversor Buck Boost, que é elevador e abaixador, e os conversores isolados, falando mais detalhadamente do conversor Flyback. Então agradecemos pela atenção e paciência de vocês e aguardamos vocês na próxima aula para finalizarmos então a parte de conversores CCCC da disciplina. Ok? Obrigado, pessoal.